Imagina a seguinte cena. Milhares de trabalhadores de minas de carvão na Inglaterra, tipo lá no século XVIII. Num cenário bem pesado. Muito. Homens e mulheres saindo das minas completamente exaustos, sabe? Com os rostos pretos de fuligem. E aí, de repente, nas praças desses subúrbios super miseráveis, essas mesmas pessoas começam a chorar compulsivamente. Tudo isso por causa de um sermão. Exatamente, ao ouvir um homem pregar ali ao ar livre. É uma cena de, uma emoção muito crua, quase incontrolável. E aí a grande questão que a gente vai investigar hoje é: como é que um monge alemão que viveu 200 anos antes dessa cena toda... E que passava os dias trancado num mosteiro. Sim, lutando contra os próprios demônios internos, como esse cara foi o verdadeiro arquiteto desse choro coletivo nas ruas de outro país. Olha, essa é exatamente a conexão histórica que a gente vai tentar desvendar nesse nosso mergulho de hoje. E para isso, a gente está se baseando numa pesquisa simplesmente fascinante. Que é a tese de doutorado da Patrícia Nicandro, certo? Isso. Ela mapeia minuciosamente as origens históricas do movimento pentecostal italiano. É um trabalho denso, incrível, que tenta dar sentido a um fenômeno que hoje tem proporções globais. Mas, um aviso importante para quem está acompanhando a gente. O foco exclusivo dessa nossa análise não vai ser o século XX, tá? Não, a gente não vai falar das grandes igrejas de hoje, nem daquelas mega estruturas. Nada disso. A missão aqui é focar no capítulo 2 dessa tese, entrar numa máquina do tempo e recuar alguns séculos para entender os alicerces, as raízes teológicas reais de tudo isso, sabe? Com certeza. A gente vai investigar como uma sucessão de movimentos preparou o terreno histórico. O protestante, o pietismo, o metodismo, até o chamado Grande Despertar. E todos eles, estão unidos por um único fio condutor, né? Exato. Que é aquela busca absoluta, quase implacável, por um relacionamento bem íntimo, direto e pessoal com o divino. Uma experiência que não é mais mediada por uma hierarquia, mas sim pela leitura direta da Bíblia. A história que a gente vai desdobrar aqui hoje é a narrativa de como a fé deixou de ser um ritual puramente externo, administrado por uma instituição colossal, e passou a ser uma jornada interna. Foi uma mudança de paradigma que, francamente, reconfigurou toda a sociedade ocidental. Nossa, e para a gente entender o tamanho desse abalo sísmico, a gente precisa lembrar como era o mundo antes de tudo isso, né? Era uma realidade onde o acesso à informação sagrada não era só difícil, era praticamente ilegal para as pessoas comuns. Sem dúvida. Pensa no cenário da Europa logo após a queda do Império Romano e avançando por toda a Idade Média. As escrituras eram artefatos raríssimos. Ficavam as 7 chaves. Sim, fisicamente trancadas em mosteiros e nas catedrais. Mas o maior obstáculo nem era físico, era linguístico. O latim. Exatamente. A Bíblia estava em latim, um idioma que o camponês comum, o ferreiro ali da aldeia, simplesmente não entendia. Então, toda a conexão com Deus precisava obrigatoriamente ser terceirizada para o clero. A instituição eclesiástica era dona da salvação, basicamente. Tinha o monopólio absoluto. Uma terceirização completa mesmo. Se alguém sentisse uma angústia espiritual, não podia, simplesmente abrir um livro na sala de casa e buscar uma resposta. A pessoa dependia dessa estrutura vertical imensa para ditar os termos. E ditar as regras do jogo, né? Pois é. Mas a primeira rachadura nessa represa gigante, o que eu acho muito louco, não veio exatamente da teologia, veio da tecnologia. A invenção que mudou o mundo. Lá em meados do século XV, o Johannes Gutenberg aperfeiçoa a prensa de tipos móveis. E o detalhe crucial que a nossa fonte ressalta é que o primeiro grande projeto dessa tecnologia foi imprimir exatamente o quê? A Bíblia. O impacto mecânico e social da prensa do Gutenberg, ele serve como a infraestrutura física para tudo que viria depois, sabe? O texto deixou de ser aquele manuscrito exclusivo, feito à mão, e passou a ser um objeto reproduzível em escala. Uma revolução na distribuição. Mas, uma máquina sozinha não cria um movimento revolucionário. A gente tinha toneladas de papel impresso agora, mas faltava fagulha intelectual para incendiar esse material todo. E é justamente nesse cenário que surge o Martinho Lutero.
E aqui a gente precisa entrar na mente do Lutero, porque a tese mostra bem que a Reforma Protestante nasceu de uma crise existencial profundíssima dele, né? Nossa, ele estava num conflito interno absurdo. O texto cita que a grande epifania desse monge veio da leitura da carta aos Romanos, focando especificamente naquela frase. O justo viverá pela fé. Essa mesma. Ok, vamos desvendar isso, porque assim, por que essa frase causou um terremoto tão violento lá no século XVI? Para entender o peso dessa frase, a gente tem que voltar no conceito medieval da justiça de Deus. E como isso torturava a mente das pessoas da época, e principalmente a mente do Lutero. Torturava muito. A mentalidade dominante via Deus como um juiz retributivo, sabe? Um juiz implacável. A balança era bem simples, mas era aterrorizante. Todo mundo nasce pecador. Logo, todo ser humano merece a punição divina. O medo do inferno e do purgatório era literalmente o ar que aquela sociedade respirava todo dia. E a igreja da época foi super esperta nisso, né? Criou um sistema administrativo muito lucrativo em cima desse medo coletivo. As famosas indulgências. Sim, a tese cita até a atuação bem agressiva de um dominicano, o Johannes Tetzel. Cara, era na prática a monetização do perdão, né? Era uma campanha de marketing do século XVI. Exato. As pessoas compravam certificados para diminuir o tempo de sofrimento no purgatório. É surreal pensar nisso hoje. Mas na época fazia todo sentido para eles. Era um sistema transacional, o pessoal tentava comprar a paz de espírito. Só que o Lutero agonizava com isso. Ele percebeu que nenhuma quantidade de dinheiro, de flagelação ou daqueles rituais monásticos... Nada disso apagava a culpa dele. Nada conseguia apagar a sensação de culpa interna que ele tinha. E aí, a epifania dele, ao ler a carta aos Romanos, mudou a semântica da palavra justiça. Como assim mudou a semântica? Ele percebeu, teologicamente, que a justiça de Deus não era uma punição ativa que exigia um pagamento. Era um dom gratuito. E é esse o conceito que ele chamou de justiça passiva. Ou seja, a justiça não é algo que você alcança suando a camisa ou esvaziando o bolso para dar dinheiro para a instituição. Exatamente. A justiça passiva significa que o indivíduo recebe a salvação através da graça e da fé, de forma passiva mesmo. Um presente. Não é uma conquista baseada no mérito de cada um, nem na submissão à burocracia da igreja. É um presente divino. Cara, isso altera toda a mecânica do poder da época. Pensa bem, se o perdão é um presente direto de Deus para a mente e para o coração da pessoa que tem fé, a estrutura física da igreja deixa de ser a dona do pedágio, né? Ela perde a função de intermediária exclusiva. Total. E lendo essa argumentação na fonte, para mim ficou impossível não traçar um paralelo com o surgimento da internet nas últimas décadas. É uma dinâmica bem parecida mesmo. Dá pra gente aprofundar esse raciocínio. Porque pensa nas mídias tradicionais antes da internet. Os grandes jornais, as emissoras de TV, aquelas enciclopédias caríssimas, eles eram os porteiros do conhecimento, sabe? Eles filtravam e decidiam o que o público podia ou não saber. Sim. E aí a internet chegou como uma força descentralizadora, arrancou esse monopólio e entregou a capacidade de publicação e pesquisa para qualquer indivíduo com um teclado na mão. O que o Lutero fez unindo a teologia dele com a prensa do Gutenberg foi exatamente desintermediar o sagrado. Faz todo sentido. Eles tiraram o monopólio das mãos do clero, traduziram o texto para o idioma das ruas, que era o alemão, e basicamente falaram, tá aqui, a relação agora é direta. A analogia funciona perfeitamente, sabe por quê? Porque, em ambos os casos, a autoridade mudou de endereço. A comunhão com o divino foi transferida daquele altar de pedra, mediado pelo padre falando em latim, lá para a subjetividade do próprio indivíduo lendo na sua língua materna. Foi uma ruptura espetacular. Mas a pesquisa da Patrícia Nicandro avança no tempo para nos mostrar um fenômeno humano que é muito recorrente. Qual? Todo movimento que nasce assim, como uma rebelião cheia de vida, tende inevitavelmente a se calcificar com o tempo. E é aí que entra na nossa primeira grande ironia histórica, né? O rio que estava cheio de força parece que bate de frente numa barragem de concreto. Exato. A gente chega no século XVII, a reforma protestante já estava estabelecida, o objetivo inicial de as pessoas poderem ler a Bíblia foi alcançado.
Mas a tese faz questão de pontuar que a ortodoxia luterana logo se transformou num negócio, nas próprias palavras do texto, árido, formal e intelectualizado. E o mecanismo que causou essa aridez é fundamental para a gente entender a natureza das instituições. Não foi só preguiça de pensar, né? Não, de forma alguma. Foi uma relação ao trauma. A Europa, e a Alemanha muito em particular, tinha acabado de sair da Guerra dos 30 anos. Que foi devastadora. Foi um conflito de dimensões quase apocalípticas para a época. A fome, a peste, a matança, isso dizimou uma parte gigantesca da população. E quando uma sociedade sofre um trauma dessa magnitude, a reação natural é buscar controle absoluto. Queriam segurança a qualquer custo. As pessoas queriam certezas inabaláveis para não voltar para aquele caos. Então o debate religioso acabou virando uma fortaleza defensiva. Eles precisavam criar doutrinas perfeitas, dogmas super rígidos para evitar novas guerras, só que isso acabou matando a experiência emocional. Matou a vivência, né? A fé virou, sei lá, um teste de múltipla escolha. Ou você concorda com todos os pontos da teologia oficial, ou você tá fora. Precisamente isso, a religião virou um sistema intelectual muito frio. Ela ignorava completamente a dor e a necessidade emocional daquelas massas que ainda estavam tentando sobreviver nos escombros ali do pós-guerra. A doutrina estava intacta, mas a vida tinha sumido. E o que é fascinante aqui é que é justamente em resposta a essa paralisia fria que surge um movimento chamado pietismo. A tese destaca muito a figura de um cara chamado Philipp Jakob Spener. Lá em 1666, ele assume uma paróquia na cidade de Frankfurt. E aí ele se depara com uma congregação que sabia todas as doutrinas de cor, mas que vivia uma miséria moral e espiritual profunda. O Spener percebeu que ter a resposta intelectualmente certa não significava absolutamente nada se o coração tivesse morto, né? Nada. E a solução que ele implementa é muito fascinante pela simplicidade. Ele não tenta mudar o líder máximo da igreja. Ele foca em mudar a estrutura das reuniões. É aí que ele cria os Collegia Pietatis. Esses collegia eram, na essência, pequenos grupos de estudo. O Spener pegou as pessoas, tirou elas daqueles bancos rígidos da catedral, onde elas só ficavam ouvindo o sermão passivamente. E colocou em pequenos círculos dentro das casas. Isso. Ali eles liam a Bíblia juntos, debatiam de igual para igual, confessavam as fraquezas, oravam uns pelos outros. O foco não era mais debater alta teologia, era aplicar os ensinamentos cristãos na prática, principalmente no cuidado com os pobres e doentes. Ou seja, o misticismo voltou para o centro do palco. E misticismo aqui entendido como essa experiência da conversão contínua do coração, né? Exatamente, a vivência diária. E essa semente de trazer a fé de volta para o coração e para a comunidade, ela ganha contornos ainda mais radicais com outro personagem que a fonte apresenta, que é o conde Nicholas Ludwig von Zinzendorf. A história desse cara, no século XVIII, parece quase um experimento social. É muito doida a história dele. O Zinzendorf era um aristocrata que decidiu usar os recursos dele para criar um refúgio. Em 1722, ele abre as terras dele para acolher protestantes que estavam fugindo de perseguição na região da Morávia. E é nessas terras que eles fundam a famosa comunidade de Herrnhut. E o que torna Herrnhut o marco na tese não é só a teologia deles, mas a vivência extrema dessa teologia. O cristianismo deixou de ser só aquele culto de domingo e virou um modelo integral de vida social. Eles viviam aquilo 24 horas por dia. O amor prático, a vigilância mútua sobre a ética de cada membro, a devoção apaixonada, era o ar que eles respiravam ali. E é justamente a partir desse núcleo que a palavra Erweckung, que em alemão significa despertar, começa a ganhar muita tração. Mas olha, tem uma questão latente em toda essa dinâmica de séculos que a gente não pode ignorar. A gente viu a reforma nascer de uma explosão visceral do Lutero contra a frieza burocrática de Roma. Sim. E aí, um século depois, os sucessores do Lutero criaram uma burocracia luterana tão engessada que precisou do grito do Spener e do Zinzendorf para reanimar os batimentos da fé. Parece que existe um ciclo inflexível nisso, né? A revolução de ontem sempre vira o sistema rígido de amanhã. E que exige sempre uma nova revolução.
A história que a Patrícia Nicandro documenta confirma esse padrão comportamental várias vezes. Instituições, por definição, são criadas por pessoas que querem preservar as conquistas do passado. A estrutura serve para proteger a ideia original da extinção, principalmente depois de tempos de caos. O problema é que o muro que você constrói para proteger o fogo, muitas vezes acaba abafando a chama por falta de oxigênio. Nossa, perfeita analogia. E o pietismo foi esse oxigênio novo soprando sobre aquelas brasas que o luteranismo ortodoxo quase tinha apagado. E o legal é que esse oxigênio novo não respeita fronteiras geográficas. A narrativa da tese constrói uma ponte formidável entre a experiência germânica, lá de Henriot, e o que estava prestes a explodir na Inglaterra. E o vetor dessa contaminação toda foi um jovem inglês profundamente atormentado chamado John Wesley. O homem que fundou o metodismo. O próprio. O Wesley era um sacerdote da igreja anglicana, um cara extremamente culto, formado em Oxford, mas que vivia muito angustiado. Ele tentava de tudo para sentir que era aceito por Deus, sabe? Seguia regras estritas, jejuava, fazia caridade extrema. Mas continuava vazio por dentro. Completamente. E a virada de chave começa quando ele viaja para a colônia da Geórgia, na América. E por coincidência, no mesmo navio viajavam membros da comunidade morávia de Henriot. Aquela mesma comunidade do Zinzendorf. Exato. E durante uma tempestade terrível no mar, enquanto os ingleses entravam em pânico achando que o navio ia afundar, os morávios ficaram cantando hinos com uma paz imperturbável. Wesley ficou chocado com a certeza interna que aquele grupo tinha. Ele percebeu na hora que eles tinham algo vivo ali que o diploma dele de Oxford não tinha dado para ele, né? Com certeza. E o ápice dessa busca acontece em Londres, em 1738. E olha a ironia e a beleza das conexões históricas aqui. Wesley estava numa reunião de um grupo pietista e alguém começa a ler em voz alta aquele antigo prefácio que o Martinho Lutero tinha escrito para a Carta aos Romanos. Sobre a justificação pela fé. Sim, e é nesse exato momento que Wesley relata ter sentido o coração dele estranhamente aquecido. A compreensão teológica do Lutero finalmente se encontrou com a necessidade emocional do pietismo dentro do peito do Wesley. E aquele momento de conversão interna libertou Wesley do fardo de tentar conquistar o céu pelo próprio esforço. Mas assim, o impacto do metodismo na história não está só no alívio pessoal dele. Reside no que ele e o irmão dele, o Charles, fizeram com essa experiência em resposta a um ambiente ao redor. E o ambiente era tenso, né? A Inglaterra estava bem no olho do furacão da Revolução Industrial. Exato. O cenário social era devastador. A gente tem que imaginar populações inteiras migrando dos campos para cidades, espremidas naquelas favelas super insalubres, perto das fábricas, pessoas submetidas a jornadas de trabalho desumanas nas minas de carvão. E onde que estava a tradicional igreja anglicana diante dessa miséria toda? Estava lá, protegida dentro das suas catedrais maravilhosas, oferecendo aquelas cerimônias formais que não conversavam em nada com a fome, com o desespero de um operário marginalizado, que muitas vezes estava afundado no alcoolismo. O abismo entre a instituição e o povo era tipo intransponível. A resposta do Wesley foi simplesmente quebrar a barreira arquitetônica. Se os pobres e sujos não podiam entrar nas catedrais, ele ia levar a experiência divina até onde eles estavam. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O metodismo ganhou tração nas ruas. Wesley começou a pregar ao ar livre, nas praças públicas, na porta das minas. Para multidões que nunca tinham ouvido falar que eles tinham algum valor diante de Deus. E a reação, como a gente mencionou lá no começo do nosso mergulho, foi de lágrimas, daquelas catarses coletivas absurdas. É o momento em que a religião perde o teto e encontra a massa. Mas espera, tem um detalhe operacional vital nas ações do Wesley que garantiu que essa catarse não fosse só um surto passageiro. Ele não só inflamava a galera, ele organizava as massas de uma forma brilhante. E é aí que surge o nome metodismo, né? Isso. A genialidade do metodismo foi estrutural. Wesley pegava aqueles recém-convertidos, muitos sem nenhuma instrução formal, e organizava eles em chamadas classes, que eram pequenos grupos. Os grupos pequenos, de novo. Nessas classes, de mais ou menos umas 12 pessoas, elas prestavam contas umas para as outras sobre o comportamento moral da semana.
arrecadavam os trocados para ajudar os membros que ficavam doentes. Tipo um embrião de uma rede de seguridade social mesmo. E a decisão mais subversiva do Wesley. Ele instituiu pregadores itinerantes leigos, pessoas sem ordenação oficial. Ex-mineiros de carvão, sapateiros, se eles sentissem o chamado, recebiam permissão para cavalgar pelas vilas e pregar. Cara, aqui entra um paradoxo que a gente precisa destrinchar. A palavra método soa muito como planilhas, regras super estritas, horários, burocracia, né? Como é possível que um movimento que era obcecado por monitorar o comportamento dos membros não tenha sufocado o fogo e a espontaneidade do espírito, que era justamente o coração desse despertar? Porque Wesley compreendia a natureza do entusiasmo religioso. Pensa num fogo, quando ele queima solto no meio de um pasto, sem nenhuma proteção. Era um incêndio descontrolado. E logo consome todo o oxigênio e apaga, deixando só cinzas daquela histeria emocional. O método das classes, das regras, do monitoramento, não era uma burocracia desenhada para asfixiar a experiência. Era o equivalente a construir uma lareira de pedra muito bem estruturada. Nossa, genial! A estrutura da lareira continha as brasas, protegia do vento da miséria ao redor e fornecia lenha todo dia na forma de apoio da comunidade. Foi essa organização cirúrgica que permitiu que o fervor durasse décadas e até atravessasse o oceano. A lareira para nutrir o fogo selvagem. É uma imagem impecável. E esse fogo, de fato, atravessa o Atlântico. A narrativa da nossa fonte se desloca agora para as colônias americanas, no século XVIII. Um ambiente geográfico e social vasto, totalmente diferente. Sem o controle rígido de uma única igreja estatal dominante, como tinha na Europa. Sim, ali conviviam presbiterianos escoceses, luteranos alemães, quáqueres, congregacionalistas ingleses, tudo junto. E nesse caldeirão acontece o evento conhecido como o Grande Despertar. E se conectarmos isso ao cenário geral? O Grande Despertar nos Estados Unidos, que teve o pico ali em meados do século XVIII, foi um fenômeno de proporções gigantescas. E aí se destacam pregadores como o George Whitefield, que era colega do Wesley, e o teólogo congregacionalista Jonathan Edwards. O Edwards é uma figura-chave aí. Muito. Ele observou que as novas gerações lá nas colônias tinham perdido o fervor dos avós puritanos deles, estavam caindo num marasmo moral. E aí ele começou a dar uns sermões implacáveis sobre a urgência do arrependimento pessoal. E o resultado foram aquelas reuniões campais monstruosas, né? Onde milhares de pessoas caíam no chão, gritavam, choravam, relatando experiências viscerais com o Espírito Santo. E essas reuniões causaram pânico em muito líder conservador da época, porque a tese aponta um fenômeno incrível aqui. A quebra, ainda que momentânea, das rígidas fronteiras sociais que eles tinham. Durante os sermões, as divisões que organizavam o mundo simplesmente desmoronavam. Homens e mulheres expressavam as mesmas manifestações espirituais. Colonos ricos se misturavam com camponeses sem terra. E o mais chocante para o período colonial, pessoas negras escravizadas oravam ali lado a lado com fazendeiros brancos. Isso é muito forte. O que a gente precisa entender é a engrenagem teológica por trás dessa quebra de fronteiras sociais. Por que isso aconteceu? O raciocínio é bem lógico, né? Nas igrejas tradicionais, o status terreno contava demais. O cara rico sentava nos bancos da frente. Sempre. Mas o Grande Despertar sedimentou a ideia de que a única coisa que importava para a salvação era a experiência interna, emotiva e pessoal do indivíduo com o Espírito de Deus. Se a graça recai diretamente sobre a alma, que é invisível, todos aqueles marcadores físicos, raça, gênero, conta bancária, perdem a relevância teológica na mesma hora. Diante do impacto do divino direto no coração, todos os seres humanos ali foram nivelados por baixo, como pecadores em crise precisando de ajuda. E nivelados por cima, como alvos diretos do amor divino sem precisar de nenhum intermediário. E aí que a pesquisa introduz o conceito formidável da igreja invisível. Eles resgatam pensadores como o Sebastian Frank, que diziam que a verdadeira igreja cristã não é um edifício com teto alto.
Não é um CNPJ. Não é uma denominação com fronteira geográfica. A Igreja Invisível é essa imensa teia espiritual formada exclusivamente por todas as pessoas espalhadas pelo mundo que experimentaram genuinamente o fogo dessa conversão interna. E o grande despertar forjou essa nova mentalidade coletiva de um jeito único. Pensa nos Estados Unidos como aquele caldeirão cultural, né? Onde as nacionalidades do mundo inteiro se derreteram para formar a identidade americana. O que a tese da Patrícia Nicandro nos revela é que existia um caldeirão espiritual muito antes disso. E aí vem a pergunta, né? O que tudo isso significa na prática? Nesses acampamentos ao ar livre, luteranos, metodistas e presbiterianos deixaram aquelas minúcias doutrinárias de lado, sabe? E se uniram em torno de uma nova identidade fundamental, que era a experiência ardente desse novo nascimento. Eles estavam batendo a massa sem perceber, criando a liga exata que permitiria o surgimento orgânico do movimento pentecostal logo ali, no início do século XX. E ao amarrar os pontos de toda a tese até aqui, o percurso causal fica cristalino para quem está ouvindo a gente. A prensa de Gutenberg cria tecnologia para quebrar o monopólio da informação. Aí o Lutero decodifica a teologia, muda a salvação de um sistema de mérito externo para uma questão de fé interna. O pietismo percebe que só a doutrina não basta e aquece o coração das comunidades com intimidade. O metodismo leva esse coração aquecido para as ruas, para curar as mazelas das massas trabalhadoras. E o grande despertar pega tudo isso e amplifica num tsunami transcontinental que ignora raça e classe. Todos trabalhando juntos para emancipar o indivíduo. É o triunfo da religião da experiência vivida sobre aquela concordância intelectual cega. O caminho estava pavimentado por os movimentos do século XX. E, cara, a olhar para toda essa oscilação de séculos, esse vai e vem entre o fogo da inovação e o gelo da burocracia, a gente encontra lições que ultrapassam e muito só os limites da religião. A dinâmica que a autora documenta se aplica com perfeição hoje em dia a empresas, a startups criativas, movimentos sociais, até dinâmicas familiares longas. Com certeza. O ciclo é o mesmo. O que começa com um propósito vibrante, movido por pessoas apaixonadas que querem mudar as coisas, frequentemente, à medida que ganha sucesso e escala, atrai regras. Atrai auditorias, relatórios intermináveis. A paixão é engolida pelo procedimento. A missão vital para quem quer manter qualquer projeto humano vivo a longo prazo é ter essa sensibilidade. Percebeu o exato momento em que a estrutura parou de proteger o fogo e começou a asfixiar ele, exigindo aquele retorno intencional para as raízes. E traçando um paralelo sobre essas raízes revolucionárias, isso levanta uma questão importante. Tem uma reflexão formidável que a gente pode tirar de toda essa dinâmica histórica. Lá no início, a gente comparou o trabalho do Gutenberg e do Lutero com o surgimento da internet, né? Ambas as invenções desintermediaram o acesso ao conhecimento e desestabilizaram as antigas autoridades. Mas nós acabamos de ver que a reforma inicial do Lutero, que era livre e apaixonada, rapidamente congelou naquela aridez defensiva da ortodoxia do século XVII. Isso exige uma reflexão pesada sobre os nossos dias. A internet prometeu emancipar o indivíduo moderno através do acesso infinito à informação, não foi? Nossa, sem dúvida. Essa era a utopia máxima da rede lá no começo. Mas será que, diante do trauma e do excesso de ruído que a nossa época produz todo dia, a gente não está já construindo a nossa própria versão daquela ortodoxia árida do século XVII? Como assim? Pensa nas bolhas algorítmicas. O cancelamento sumário nas redes sociais, as câmaras de eco blindadas. Elas parecem as novas fortalezas defensivas, onde o dogma dita tudo e a discordância é exterminada logo de cara. Cara, é verdade. Se a tecnologia de hoje está nos prendendo numa nova espécie de burocracia fria e dogmática da informação, a pergunta final para a gente refletir é: de onde vai vir o nosso próprio Spener ou o nosso Wesley? Como vai ser o grande despertar desenhado para o indivíduo da era digital, né? Exato! Capaz de quebrar essas novas fortalezas e reconectar a sociedade como uma vivência mais autêntica e empática. É um ciclo humano fascinante e, sinceramente, implacável. É um desafio e tanto para o mundo hiperconectado, porém bizarramente isolado, em que a gente vive hoje. Olha, a gente percorreu um longo trajeto nessa análise.
Desde lá, a fuligem no rosto dos operários do Wesley, até os algoritmos que hoje organizam a nossa percepção da verdade. O ímpeto de emancipar o coração e encontrar um sentido mais profundo, ele se recusa a desaparecer. Ele só vai mudando o campo de batalha ao longo dos séculos. Perfeito. Nossa investigação do material de hoje termina por aqui, mas a reflexão e os desdobramentos dessa história milenar seguem correndo. Muito obrigada a quem nos acompanhou nesse mergulho profundo. Até o nosso próximo encontro.